A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 21 de maio de 2016. Eu sou Heitor Facini e começa agora o Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje, falaremos sobre a conquista da Premier League pelo Leicester e a cobertura midiática diante desse feito histórico no futebol inglês. Traremos como as Raposas foram de completos azarões, quase rebaixados à segunda divisão até o título nacional. E veremos também quais foram os enfoques da mídia, mostrando quando foi que a imprensa percebeu que a chance de ganhar era real. Entrevistamos Leandro Stein, jornalista do portal Trivela, Leonardo Bertozzi, jornalista dos canais ESPN, e Welton Fernandes, fundador da fanpage Leicester Brasil. Fique ligado! Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Carlo Napolitano e Tuca Américo. Zeca Marques não vai poder participar hoje. Bom, Napolitano, qual que é o seu tema para o programa de hoje? Eu tenho vários, né? Vários? Na verdade, 3. Primeiro, eu queria destacar aqui a excelente campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Não é? Um time líder invicto, absoluto, não é? Enquanto com a defesa menos vazada, melhor ataque e o artilheiro do campeonato. Média de 4 gols por jogo, hein? Média de 4 gols por jogo, não é? Eu só não consegui levantar se é o time com o melhor fair play, não é? Uma rodada só, Tuca. Então, pra você ver como estatisticamente, né? Não juntando, separando a palavra. Se o campeonato terminasse hoje, o Palmeiras seria campeão. Esse é um jargão. Esse é um jargão bonito do mundo esportivo. Invicto. Se o campeonato terminasse hoje. Então, né? acho que faz muito tempo que o Palmeiras não fica nessa situação. Avante Palmeiras. Eu até fui tentar buscar quando aconteceu, acho que nunca. Né? Ter o artilheiro, ser líder, defesa menos vazada. Então, acho que o palmeirense tem que comemorar. Estamos comemorando, mas como bom palmeirense também já teve. Tem que ficar ressabiado. Tem que ficar ressabiado. A gente liderou o campeonato até o fim lá depois. 2012, né? Depois a maionese desandou, Carlão. Foi. Não, então vamos esperar. Vamos esperar as outras 37 rodadas aí. É verde a esperança. Verde a esperança. Mas isso aqui é só um recado para os amigos palmeirenses que devem estar felizes, como eu. Mas agora, sério, um destaque também para as finais da NBB, né? A Liga de Basquete Brasileira. O Bauru, que nós já comentamos na semana passada, já estava na final e durante a semana, na última terça-feira, ficou decidido num belo jogo o segundo finalista, né? O último finalista, que é o Flamengo, para variar. Né? Torcendo muito pro Mogi, mas não deu, né? Tuca, eu assisti o jogo até o terceiro quarto, faltando 3 minutos para acabar o quarto. Eu comecei a assistir quase onde você parou, Carlão. E o Mogi estava a 10 pontos, né? Virou o primeiro tempo com 10 pontos na frente. E no terceiro quarto o Flamengo começou a encostar. A hora que chegou a 3, eu falei, vai virar e eu vou ficar bravo com esse jogo aqui, eu vou. Não, mas foi emocionante o jogo, né? Até o final foi. Com as pessoas que eu conversei, parece que até no final do jogo teve um lance do Chamel que arremessou e errou o lance, poderia ter empatado, levado para. Poderia ter empatado, o Chamel estava ansioso demais e errou. Larry Taylor, inclusive, nesse jogo fez um buzzer beater no meio da quadra, saudoso Larry Taylor, que ficou muito tempo aqui jogando no Bauru Basquete, que agora tá no time de Mogi, que também seria um confronto interessante se o Mogi fosse pra final, Bauru enfrentar o Larry Taylor novamente. Eu tava torcendo pro Mogi por isso também, né? Mas com receio de Bauru perder o campeonato pro time do Larry, daí seria muito triste. Mas onde eu queria chegar? A gente foi fazer um comparativo, tentei fazer durante a semana, até conversando com alguns conhecidos que são muito mais apreciadores e entendedores do basquete do que eu. Me parece que o Bauru está numa fase bem melhor do que estava no ano passado, nessa etapa, e não me parece que o Flamengo está tão bem quanto estava no ano passado. Então, muito embora haja um grande favoritismo do Flamengo, eu acho que o Bauru chega nas finais com grande chance de disputar de igual para igual e até mesmo conquistar o título, né? Comentei na semana passada
que eu gostei de ver o time do Bauru jogar, que mudou um pouco o esquema de jogo, com infiltrações, né? O próprio armador, o Boracini, acho que não deixa de ter saudade do Ricardo Fischer. Então me parece que em termos de equipe ali... Está dependendo menos dos chutes de 3 pontos, né? E menos da jogada específica de um armador, né? Como era o caso do Léo Taylor, do próprio Ricardo Fischer. Eu acho que o jogo está mais distribuído, né? Acho que o Alex fazendo a função ideal armador tá indo bem e o Boracini também está numa fase muito boa. Então acho que o Bauru tem chances. Eu acho que é difícil ganhar várias vezes do Flamengo, acho que essas semifinais mostraram isso, mas nada é impossível. Acho que até pela condição física, né, e o Bauru está descansando aí há quase 2 semanas e o Bauru enfrentou aí uma série de jogos decisivos e desgastantes. Talvez o Bauru tenha alguma chance aí de... Você considera jogar em Marília uma desvantagem? Então eu conversei até com os colegas que foram no passado assistir o jogo lá e eles acharam até que alguns marilienses torceram contra, tá? Mas eu não vejo desvantagem não, acho que... É o único... Acho que o time que quer ser campeão, ele tem que ganhar em qualquer lugar. Sim. O único problema, eu acho, que é que você pega um time que joga o campeonato inteiro na sua cidade, no mesmo ginásio, aí chega na final ele não pode jogar. Eu acho que isso é um problema próprio regulamento. Bem, e tem uma coisa nos esportes indoor, né, em quadra, em ginásio fechado, que é ruim jogar fora de casa, porque no ginásio que você treina, você tem as referências espaciais, exatamente, né, que você não tem em outros ginásios. Então, se você está jogando vôlei, basquete, ao olhar para uma arquibancada, olhar para um lugar, você tem uma referência de onde você está, a força Sim. que você tem que arremessar, no caso do vôlei, um levantamento, essas coisas. Então, isso eu acho que é uma pequena desvantagem que Bauru tem, porque na verdade ele vai jogar fora de casa todas as vezes, né? Se levar em consideração esse Sim. argumento que eu apresentei aqui. Mas o time já foi treinar em Marília durante a semana, né? Mas, Heitor, o regulamento foi acordado pela equipe. Então, eu vejo isso mais como uma visão de fora. Eu acho que o regulamento em si tá errado, mas o Bauru assinou. E se o Bauru assinou, sabia que se chegasse numa final, ia ter que jogar fora do panela de pressão. Mas vamos lá, o jogo será logo mais às 14 horas, né, com transmissão pela Sport TV, e eu estarei lá. Opa, já comprou o ingresso comprado, estaremos lá assistindo o jogo. Caio Napolitano tá esperando acabar o Observatório do Esporte para sair correndo para lá. Sim, isso aí. Um outro comentário, acho que o destaque da semana, o jogo, né, na última quarta-feira do São Paulo e Atlético. Um jogo ali, um jogaço até os 15 minutos do primeiro tempo. Depois um jogo truncado, morno, mas um jogo eletrizante nesses primeiros 15 minutos. E tudo indicava que o Atlético iria passar até mesmo com facilidade pelo jeito que o time de São Paulo entrou no jogo, ou até mesmo pela forma elétrica que o time do Atlético Mineiro também entrou, e logo ali em 11 minutos fez 2-0, que seria o resultado para a classificação. O São Paulo achou um gol depois, né, logo na sequência, num escanteio, e uma cabeçada do zagueiro, o Maicon, que para mim é um zagueirão grosso demais, né? Mas que parece que tem resolvido, se encaixou no time do São Paulo, barrando até o Lugano. Vem sendo um dos principais destaques do São Paulo. Sim, até batedor de pênalti, né, no Campeonato Paulista. E eu não sei, eu senti ali no jogo e no final, com a vibração dos jogadores do time do São Paulo, o São Paulo, no meu ponto de vista, é cotadíssimo para levar o título da Libertadores e garantiu um tetracampeonato. Isso só mostra também o trabalho do Bausa, que seria impossível se o Observatório do Esporte tivesse sido transmitido no início de janeiro que todo mundo falasse que o São Paulo chegaria na semifinal e seria o único brasileiro a chegar na semifinal. Aparente ser um trabalho muito parecido com o que ele fez na LDU, que fez no São Lourenço, que eram times completamente desacreditados também e que foram avançando. Parece que eram os trancos e barrancos, ele vai chegando. Essa semana ele foi perguntado, né, na entrevista coletiva, se ele não fazia questão do time jogar bem. Ele disse que não, que ele quer que o time ataque e se defenda bem, que não importa jogar vistoso, né? Essa é a expressão em espanhol. Vistoso. Jogar bonito. Jogar vistoso. Jogar vistoso. E ele disse isso, daí essa matéria foi no Globo Esporte, se eu não me engano, e o apresentador lá, o Ivan Moret, deu as estatísticas dos campeonatos, né? Os times que ele foi campeão, que foi LDU e São Lourenço, os times tinham ali uma média de aproveitamento de 50%. Né? Então é um time que ganhava fora,
ganhava dentro, perdia fora por diferença de gols, empatava, ia para os pênaltis. É mais ou menos o que São Paulo fez, né? A gente for levar em conta aí a performance do São Paulo durante a Libertadores, deve estar por ali, um aproveitamento de 50 e poucos por cento. Então não é um time que tem uma expressão em termos de vitória, resultado, mas é eficiente. E o que alimenta essa mística da Libertadores, né? Tipo, o jogo da Libertadores, nem sempre é o melhor que vence, e acaba aí, sempre que a gente cria uma argumentação mais racional, acontecem essas coisas que faz reafirmar essa mística das Libertadores. Talvez uma final interessante aí, até pelo chaveamento, Boca e São Paulo. Sim. Né? Sim. O maior campeão brasileiro com um grande campeão. Talvez o maior argentino, né? Sim. E pensar nisso, né? No São Lourenço ele foi campeão sem ganhar um jogo fora de casa. E se pensar no São Paulo, ele ainda não ganhou um jogo fora de casa. Tá porque é um campeonato mata-mata. Você não precisa ganhar fora de casa. Você precisa simplesmente fazer mais gols que o seu adversário na soma dos 2 jogos. Ele é amigo do Papa, o técnico? Falam que sim, deve ter amigo, deve ser amigo. Eu achei interessante também que o time quis treinar pênalti, né, durante a semana. Sim. E ele deu uma entrevista e falou que ele nunca treinou pênalti. Que ele não exige que o jogador dele treine pênalti, porque talvez ele nem acredite nisso, né? Que ele quer ganhar o jogo pelo resultado mesmo. Ele joga com o regulamento na mão, sabendo dele. Vamos aos pitacos de Tuca Américo. Vamos lá, tô cheio de pitaco hoje. Quais são os seus temas para hoje, Tuca? Então vamos lá, vamos começar falando aí um pouco de política mesmo, Ricardo Napolitano. Vamos lá? Com toda essa mudança na política brasileira, é lógico que o Ministério dos Esportes não ia sair ileso, né, meu amigo Ricardo Napolitano? E o secretário executivo e ministro interino do esporte, né, o Ricardo Laiser, creio que seja esse o nome, né, ele foi substituído, ele não vai ficar no cargo, né, o novo ministro do esporte é o Leonardo Pisciani, né, ou Picciani, se for falar em italiano, Leonardo Pisciani, e falou que ele não vai continuar, o que cria aí um certo mal-estar, porque o Laiser era a pessoa ponte com a organização dos Jogos Olímpicos, né, e ele vai ser substituído pelo Fernando Avelino, que era ex-chefe do Detran do Rio de Janeiro. Então veja só, né, essas armações políticas no esporte, em que não se privilegia quem é da área, quem está inserido na área, que entende o que é o esporte brasileiro, né? Para você ter ideia, o ministro falou o seguinte, né, sobre, vou pegar uma entrevista que ele deu lá para o UOL, né? Perguntado se ele ia manter os benefícios do Bolsa Pódio, né, para manutenção do esporte em alto rendimento aqui no Brasil, né, ele falou que era importante manter o incentivo, né, e disse, temos sucesso no futebol, né, abre aspas, que não depende tanto de ações do governo, mas precisamos desenvolver outras modalidades. Eu questiono se temos sucesso no futebol, né, eu estou falando há muito tempo que eu acho que o Brasil não tem sucesso nem em futebol, mas então se ele tomar como base o futebol para ter um sucesso em termos de esporte olímpico, sucesso histórico, então isso me preocupa um pouco, né? Lembrando então aí que é um desmonte, porque o Ricardo Laiser era do PCdoB, o partido que se opôs lá ao impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Então, quer dizer, além de todo esse imbróglio político... Eu ia falar sobre isso. Inclusive, quem se opôs ao impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff foi o próprio Leonardo Pisciani, que era líder do governo na Câmara dos Deputados, né? Ele fez parte, para quem não se recorda, acho que o brasileiro está um pouco fraco na memória de fatos políticos recentes e até mesmo históricos. Ele foi o grande líder do governo na Câmara dos Deputados quando a nomeação dos membros da comissão de impeachment na Câmara dos Deputados, né? Aquele imbróglio que teve de anular a votação, ir para o Senado, ir para o Supremo a questão e voltar de novo para a Câmara dos Deputados para fazer a escolha dos membros que iriam compor aquela comissão. E ele votou 2 vezes contra, né? Ele votou na comissão contra e votou em plenário contra o impeachment da presidente Dilma. Então, numa semana, ele vota contra o impeachment e na outra ele é ministro dos esportes de um novo governo do presidente. Certo. Né? Então você vê... Então, onde eu queria chegar? Os brasileiros foram às ruas pedindo mudança e mudou só um elemento. Os demais permanecem os mesmos. Então isso acaba criando esse desgaste em relação ao país aí no que tange aos Jogos Olímpicos, né? Eu acho que tão próximos que estamos
dos Jogos Olímpicos, não custava nada manter a pessoa que é o contato, né? O dano só não é pior, meu amigo Carnapolitano, porque o laser ele vai para a Prefeitura do Rio de Janeiro, onde ele vai ter uma relação, ele pode pôr panos quentes e ajudar em algum momento, né? Mas é um afastamento político que não gera ganho efetivo para o que está acontecendo hoje em termos de organização dos Jogos Olímpicos, né? Então essa política do tudo ou nada, a questão partidária, não deveria ser levada em conta nesse momento tão próximo aos Jogos Olímpicos, e que é crucial a participação dessa pessoa que participou desde o primeiro momento, né, no processo de organização dos Jogos Olímpicos. Estamos a pouco mais de 70 dias. 70 dias, então, jogos, então fica aqui, né, meu repúdio a essa atuação, porque não é uma questão partidária, é uma questão de organização. Então esse seria o primeiro tema, né? Espero que isso não reflita em nada, que ele consiga colocar panos quentes lá junto ao governo. Não, talvez tenha uma relação, porque a Prefeitura do Rio é do PMDB, o ministro é do PMDB e talvez o indicado. Mas também, fica claro também que o toma lá da cá continua, e colocar o ex-chefe do Detran para tocar o Ministério dos Esportes é tão ou pior do que eu esqueci até, do que o Jorge Hilton, né, do PRB, né, que era um pastor que não tinha conhecimento nenhum, ele mesmo declarava em público que não conhecia nada de esportes, e foi tocado por questões políticas, em jogo de interesses, a tocar o ministério. Então fica meu repúdio a que aconteça isso em qualquer situação, e o desprezo que existe do governo em relação ao esporte brasileiro. Uma outra notícia que foi veiculada é que o novo ministro ele teria empresas que estão que têm contratos com a organização dos jogos, e foi questionado se haveria um conflito de interesse nesse sentido. Ele disse que não, né? Parece que uma empresa dele é fornecedora de material. Eu estou tentando entender no Brasil o que seria conflito de interesse. Né? Eu acho que aqui, pra gente, o conflito de interesse é quando se vai contra o interesse dos políticos. É totalmente diferente, né? Então fica aqui nosso momento repúdio e indignação. Que o Observatório do Esporte vai lendo as 4 linhas. Tá certo. Mais um tema? Mais um tema? Eu vi que você trouxe um tema que se relaciona com a matéria da semana passada, Tuca. Isso aí. Então vamos lá. Tem cara de pizza isso que eu vou falar aqui, né, meu amigo Carlão? Mas vamos tentar discutir um pouco isso, né? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, né, ele abriu um processo para investigar o monopólio da Globo em relação ao futebol. A gente já discutiu isso aqui inúmeras vezes, volta e meia. Esse ano é a terceira vez. No terceiro programa é a terceira vez que a gente fala sobre isso. Discutir, né? Então diz que o CAD vai analisar a legalidade ou não desse monopólio das transmissões do futebol pela Rede Globo Televisão. Né? A gente já teve o caso, que eu não lembro que ano foi, que a Rede Record ofereceu uma cifra maior do que a Globo, mas não adiantou nada. Parece que o dinheiro da Record vale menos que o dinheiro então, isso quer dizer, Globo. Porque a matéria que você selecionou para comentar, Tuca, eu li e me chamou a atenção, porque o autor menciona que é a primeira vez que o CAD vai se manifestar sobre o monopólio de transmissões. Na verdade, não é o mesmo caso. Né? Eu já falei isso aqui. Já houve um caso, um outro processo. O processo tem a numeração de 1997, no entanto, houve um termo de cessação de conduta, um termo de ajustamento de conduta entre Clube dos 13, Rede Globo Televisão, Bandeirantes e o próprio CAD em 2008. Né? Então aí é só uma observação, um adendo, não foi a primeira vez, então já houve, e foi esse caso da Record, certo, que participou, a Rede TV também entrou na jogada, fez um lance lá de compra dos direitos que ninguém acreditou que ela poderia cobrir, que era de R$1 bilhão, né? E esse termo de ajustamento de conduta implicava em várias questões, né? O fato da Globo não ter mais preferência na aquisição dos direitos de transmissão, que havia uma cláusula de preferência contratual, ou seja, a Globo oferecendo 10% a menos do que a oferta de uma outra emissora ou de uma outra interessada, ela ficaria com a transmissão dos jogos. Então aí você tem um monopólio da transmissão. Claro. Se eu chego e ofereço R$1 bilhão, eu vou lá com 900, eu estou oferecendo menos que o outro e vou garantir a transmissão. E lembrando que hoje... nem a preferência normal, né? A preferência normal é quando se paga mais. Se paga mais ou se pelo menos bate o mesmo valor.
Então é a segunda vez, então só uma correção aí do texto que saiu, é a segunda vez. Né? E outra coisa também, o pacote hoje que envolve a compra dos direitos não é só transmissão em TV ou TV paga, você também tem internet, a gente falou isso semana passada, os canais premium. Eu até fui reler o texto, né? Por isso eu fiz o dever de casa. Na verdade, o que esse termo de ajustamento de conduta fez lá em 2008, Tuca, foi fracionar os direitos de transmissão em 5 meios, né? Sim. A TV aberta, TV fechada, pay-per-view, internet e telefonia móvel. Sim. Então, cada empresa interessada poderia fazer uma oferta para comprar os direitos de transmissão. Então, nós conversamos semana passada, a transmissão de um mesmo jogo, por exemplo, ela poderia ser feita por vários meios, né? E por várias empresas. Então, você opta... Se você vai assistir pela Globo, pela internet... Você falou por rodízio, que seja. Por rodízio. Tá? Outra questão também, o CAD diz que vai analisar a exigência dos jogos, né, os de quarta-feira, quinta-feira, normalmente, né, que ocorram depois da novela, que feriria o estatuto do torcedor, porque cria o problema de deslocamento, de transporte público na cidade, né? É horrível isso. Como é que você vai levar seu filho a assistir um jogo de quarta-feira à noite? Sair do estádio, se tiver prorrogação e pênalti, vai sair o quê? 00:30, 1h do estádio? E o metrô tá fechado, a linha de trem tá fechado, não passa mais ônibus. Né, então isso é um absurdo o horário. Você quer deixar os meus filhos verem pela televisão, Tuca? O jogo começa às 10 horas da noite, eles têm que acordar às 6 para entrar na escola às 7. Nem na TV. Daí eles vão ter um prejuízo de sono. no rendimento escolar pelo sono, então eu não deixo. Verdade. Muitas vezes eu durmo assistindo o jogo. Né? E sem falar a pessoa que vai no estádio, se por acaso ele conseguir pegar um ônibus para sair, vai demorar mais um tempo até chegar em casa. Até chegar em casa conseguir dormir. Depois tem que acordar. Tomar um banho, que ele deve estar suado de tanto torcer. Tem que acordar cedo no outro dia para trabalhar. Ou seja, só atrapalha a pessoa que vai torcer. O único beneficiado é a própria rede de transmissão. Né? Então, isso é um pouco perigoso, né? Outra coisa que levantaram nessa matéria, eu fiquei um pouco assustado, né, segundo a coluna do Ricardo Feltrin, lá do UOL, né, ele fala assim: segundo essa coluna apurou, o emissor estudava deixar os campeonatos regionais apenas na TV paga, e mesmo os torneios nacionais só teriam uma partida exibida em TV aberta semanalmente. Quer dizer, você restringe o acesso ao torcedor. O torcedor já não tem dinheiro para pagar o ingresso do estádio, né, e ele não pode torcer pro time dele nem em TV aberta. Tá? Então acho que é uma coisa preocupante. Então, seria só os domingos, pelo jeito. Pelo jeito, esse questionamento quanto ao jogo na quarta-feira ficaria só os domingos. A Globo diz que não comenta questões em andamento no CAD, lógico, né? Mas, por outro lado, eu separei aqui, deixa eu ver meu tablet, não pode morrer aqui, que eu estou lendo aqui o que o presidente da Turner falou, já. Né? Mas o CAD fez um questionário, Carlão, eu vou levantar aqui algumas perguntas que serão enviadas para as emissoras de TV, com exceção da Globo, lógico, né, que detém o monopólio. Então, vou lá, pergunta número 1, para as outras emissoras. Então, vamos mandar isso aqui para o SBT, para a Record, para a Band. É o que o Silvio Santos vai receber no SBT. Isso mesmo. Sua emissora de TV possui interesse em negociar com os clubes de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro após vencimentos dos atuais contratos TV Globo? Uma bela pergunta, né? Sim. Comente o modelo atualmente adotado para os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A segunda pergunta. São 5 perguntas. Né? Conforme noticiado recentemente na mídia especializada, a TV Band encerrou sua parceria com a TV Globo para a transmissão das partidas do Campeonato Brasileiro. A partir disso, sua emissora teria interesse em firmar acordos nesse sentido com outras emissoras para transmissão do Campeonato Brasileiro ou outros campeonatos de futebol? Ou seja, fazer um rachid aí, dividir, do que a gente estava comentando, que eu acho que seria mais interessante do que estar numa única emissora. A penúltima pergunta: quais seriam as sugestões de sua emissora para aumentar a concorrência pelos direitos de transmissão? Copiar o modelo inglês. Nós vamos falar daqui a pouco. E a última: sua emissora está atualmente negociando os direitos de transmissão de algum campeonato de futebol? Se for pensar numa cláusula de confidencialidade, eles vão dizer não, né? Não. Tá? E aí me assusta, porque surge uma pergunta que não foi respondida muito bem até hoje. Quanto vale o Campeonato Brasileiro? Né? O presidente da Turner na América Latina, o venezuelano Juan Carlos Urbaneta, né, ele fala numa matéria publicada no último dia 19, quinta-feira, que os direitos de TV do brasileiro eram subvalorizados e por isso que eles ofereceram tanta grana assim. Então, peraí, se está subvalorizado, quem é que está mordendo toda essa diferença? Eu acho que a resposta tá no monopólio, quem detém o monopólio.
Então, acho que isso é uma coisa muito preocupante. E para fechar meu comentário, eu vou colocar aqui, abrir aspas, e falar o que o presidente da Turner para América Latina disse aqui, em relação ao que o esporte interativo, que a parceria ofereceu para as equipes que assinaram com eles, né? Propusemos um modelo inovador e mais justo em vários aspectos. Aumentamos consideravelmente os valores, gerando mais benefícios para mais clubes. Assumimos vários compromissos, como os de chamar os estádios pelos seus nomes, e garantir a exibição de jogos de todos os times. E nos comprometemos a cobrir com a mesma dedicação e emoção todos os times, independente de ter contrato com o esporte interativo ou com as outras emissoras. Ou seja, né, pelo menos na promessa do esporte interativo não vai ter só jogo do Corinthians e do Flamengo. Né? Exatamente. Então agora precisamos esperar para ver se isso acontece. E vamos ver se toda essa oba-oba do CAD não acaba em pizza também, como a gente vem falando muito. Vão chamar o Red Bull de Red Bull. E vão chamar o Red Bull de Red Bull, né? O Pão de Açúcar Esporte Clube como Pão de Açúcar Esporte Clube, o Bauru, se fosse o basquete, chamaria de Pascoaloto, o que eu acho extremamente justo, porque privilegia quem investe dinheiro de verdade nos clubes. Não vai ser mais a Arena Palmeiras, vai ser o Allianz Parque. Allianz Parque, né? Então, como o nosso ouvinte pode reparar que a gente não está recebendo nenhum jabá e a gente simplesmente prestigia aqueles patrocinadores que investem, né, no esporte brasileiro. Agora vamos para a matéria da semana, que vai discutir o título do Leicester na Premier League. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O Leicester City Football Club é um time fundado em 1884. Mesmo sendo centenário, foram poucos títulos em sua história. 3 Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Inglaterra, um título da terceira divisão e 7 da segunda. O mais recente título em ligas de acesso foi em 2013 e 2014. E é aí que a história do clube muda. Depois de subir para a Premier League, a elite do futebol inglês, o Leicester foi quase rebaixado novamente na temporada passada. E nesse ano conseguiu um feito histórico. O time ganhou o seu primeiro título no principal campeonato da Inglaterra. Soma-se a isso o desempenho de personagens desacreditados. Jamie Vardy foi o principal goleador da equipe com 24 gols. O atacante disputava a 5ª divisão inglesa há 4 anos. Riyad Mahrez foi eleito o melhor jogador da Premier League. Há 2 anos jogava a 2ª divisão francesa e foi contratado por 500 mil libras. O técnico Claudio Ranieri, apesar de passar por clubes como Chelsea e Roma, nunca tinha ganho um título nacional. A equipe do Observatório do Esporte entrevistou o jornalista do portal Trivela, Leandro Stein. Ele diz que o feito do Leicester é uma vitória do inesperado. Eu vejo esse feito do Leicester como uma vitória do inesperado diante de todas as circunstâncias que se construíram ao longo das últimas 6 temporadas. A realidade esperada do Leicester era muito mais a da temporada passada do que a da atual. Só que o Leicester ensina para todos no futebol a possibilidade de fazer um trabalho mais minucioso, buscando contratações bem pensadas ao invés de fazer grandes apostas financeiras, e que é possível surtir resultado disso mesmo em uma liga tão poderosa como é o campeonato inglês. Leandro ainda completa falando que poucos feitos são comparáveis a esse. Nessa magnitude não tem nada, assim, pelo menos nos últimos anos, nas últimas coberturas. Você pode até falar de outras conquistas surpreendentes, mas nada que englobe todo esse fator de inesperado que tem sobre o Leicester e todas essas grandes histórias, né? O Ranieri, Vardy, Mahrez, Kanté, por tudo que está envolto do Leicester, né? Se você parar para pensar sobre os novos contratos de TV no campeonato inglês, que trazem em 3 anos mais de 5 bilhões de libras que os clubes ingleses vão ganhar com direitos de transmissão. O interesse com a campanha começou no meio do campeonato, conforme o crescimento do clube. Para o portal Trivela, o que mudou mesmo o interesse foi o grande destaque do artilheiro Vardy, segundo Leandro Stein.
E a narrativa do Leicester começa principalmente através do Vardy. Quando o Jamie Vardy começa a quebrar os seus recordes, começa a aparecer muito em evidência na artilharia do campeonato inglês, isso fez com que o Leicester entrasse um pouco mais na nossa pauta. E mais ou menos a partir de novembro e dezembro, quando o time teve vitórias mais de peso, quando começou a bater os grandes, basicamente, né? Começou a peitar os grandes e mostrar que não era só uma campanha ao acaso, isso fez com que toda a cobertura se voltasse ao clube em si e à campanha. A equipe do Observatório do Esporte entrevistou o jornalista dos canais ESPN, Leonardo Bertozzi. Bertozzi conta como aumentou o interesse com a campanha do Leicester, inclusive na escolha dos jogos a serem transmitidos. Bom, é claro que o enfoque de ser tratado apenas como uma surpresa para passar a ser tratado como um candidato influencia a partir do momento em que os jogos do Leicester despertam mais atenção, né? A gente está falando de jogos que valem a briga pelo título e como os direitos são divididos aí entre Fox e a cada rodada é uma que tem o privilégio da primeira escolha, a gente passou a olhar o Leicester com muito mais atenção, né? Sabendo que aquela fábula podia terminar em final feliz. Então, o enfoque mudou nesse aspecto. Deixou de ser tratado como uma simples surpresa e as pessoas viram o Leicester como um time que de fato brigava pelo título e por isso a transmissão de todos os jogos passou a ser relevante. O Observatório do Esporte também entrou em contato com o administrador da fanpage brasileira do Leicester City no Facebook, o Elton Fernandes. O projeto entrou no ar no mês de 2015 e a campanha surpreendente do time inglês impulsionou e muito sucesso com os fãs. No início era apenas 5 pessoas, hoje são quase 4.000. O nosso grupo do WhatsApp era 5 pessoas, hoje são quase 200. E o crescimento da página pulou e cresceu muito a partir do jogo contra o Manchester City, que foi em janeiro. A quantidade de gente pedindo para entrar no grupo triplicou. Em jogos importantes, sempre as pessoas buscavam saber quem era o Leicester, então acabavam parando na nossa página. Leandro Stein, jornalista do Trivela, diz que esse aumento na repercussão da campanha do clube fez com que eles tivessem mais vontade de falar sobre as histórias também. O Leicester é um fenômeno impressionante que a gente teve que se controlar para não fazer a pauta do dia só de Leicester, porque a cada dia era uma boa história, uma coisa legal para contar, e tanto que a gente, sim, até essa semana ainda tá fazendo um texto por dia do Leicester falando sobre desdobramentos da conquista, sobre repercussão, sobre outras histórias que surgem. Por todo esse contexto, acaba sendo único e o público continua reagindo bem. Leonardo Bertozzi, jornalista dos canais ESPN, diz que conforme o time melhora, o interesse aumenta. O interesse na cobertura do Leicester ele aumentou significativamente, né? No começo da temporada, o Leicester tinha a mesma relevância que outros clubes que brigariam na parte de baixo da tabela, Sunderland, Bournemouth, enfim, os times que brigariam contra o rebaixamento. E com o tempo passando, né, o time foi conseguindo ganhar jogos, foi conseguindo ficar perto e naturalmente o interesse foi aumentando. A mídia inglesa também não teve muitas mudanças em relação à cobertura do Brasil, é o que afirma Leandro Stein. Na imprensa inglesa eles também usaram bastante essa retratação de encantamento com Leicester, de inesperado, talvez com uma carga de crônica menor do que a gente está fazendo aqui no Brasil, também comparando um pouco mais com os times ingleses, né, como se dá geralmente uma notícia, uma cobertura de futebol local. Mas o encantamento era inescapável assim na cobertura, acho que em qualquer lugar. Outra diferença de uma conquista de um grande clube foi a torcida de diferentes equipes unidas pelo Leicester. Leonardo Bertozzi, jornalista dos canais ESPN, diz que isso se deve muito ao fato do Leicester não ter tantos rivais na Inglaterra. O Leicester é um time que não desperta grandes rivalidades aqui no Brasil, né? Mesmo entre os torcedores que acompanham o futebol internacional. Até porque mesmo na Inglaterra não é um time com rivais nacionais importantes, né? Ele não tem uma rivalidade especial com o Chelsea, com o Arsenal, com o Tottenham, com o Manchester City, Manchester United. Então, além disso, angaria aquela simpatia natural do azarão que briga por um título, né? Acho que é natural do ser humano, né? Torcer pelo mais fraco nas situações. Então, à medida que foi crescendo a expectativa, a repercussão é claro que foi positiva, né? Todo mundo queria saber onde aquela história ia dar, todo mundo queria saber se o Leicester na hora H ia fracassar, não ia dar conta, mas deu tudo certo. Leandro Stein discute um pouco no que isso difere da cobertura sobre o futebol nacional.
É um pouco do que a gente geralmente encontra na Trivela, por fazer muito essa cobertura de noticiário de futebol internacional. Ainda que tenha gente que se defina como torcedor de clubes europeus, é um pouco mais difícil que eles sejam tão críticos assim como a gente tem nos clubes brasileiros. Dependendo do comentário, já acham que você tá sendo parcial, já começam a reclamar de um monte de coisas. No Leicester, ninguém se incomodou assim da gente puxar partido mesmo pro lado do Leicester, porque era a história que todo mundo queria ouvir. A gente vive de contar boas histórias e essa é a grande história do futebol nesse século. Na fanpage Leicester Brasil não é possível monitorar todas as curtidas do Facebook, mas o Elton Fernandes, criador do projeto, explica que há um monitoramento sobre os torcedores dos grupos fechados nas redes sociais. Agora, no grupo do WhatsApp só entra quem é torcedor do Leicester, ou seja, todos lá são. A gente está tentando padronizar cada um e muitos já têm a camisa e a carteirinha da nossa torcida. No nosso grupo do Facebook também tem 250 membros e todos são Leicester. Como qualquer grande feito épico, inesperado, a narrativa fantástica e folclórica sempre entra na linguagem. Leandro Stein diz que a emoção foi a toada dos textos do Trivela sobre o Leicester. Quanto ao estilo da linguagem, a gente pode até trabalhar um pouco mais o que a gente faz bastante na Trivela, que é contar uma história com uma carga um pouco maior de emoção, com mais detalhes, pegando mesmo a reação dos personagens. E pela forma como tudo aconteceu com o Leicester, eu acho que potencializou isso, e a reação do público de fantasia, de encantamento com essa história, acabou também motivando a gente a trabalhar um pouco mais isso nos textos, né? Por exemplo, essa semana, quando eu fui escrever o relato da festa nas ruas, deu para fazer uma crônica um pouco mais trabalhada e não só o relato da notícia em si. Leonardo Bertozzi, jornalista dos canais ESPN Brasil, diz que a linguagem épica acompanhou a campanha do Leicester. Eu acho que ele nunca deixou de ser tratado como um herói mítico, né? Acho que isso foi até o final, foi a grande característica da campanha. Acho que ele foi tratado como um grande concorrente, como eu disse, depois daquele jogo contra o City, né? Porque ali ficou claro que não ia ser fogo de palha, que ia brigar até o final e que era um time para ser levado a sério, inclusive como um possível campeão. Mas acho que esse tom épico, né, isso tudo que envolvia a caminhada do Leicester, ele nunca deixou de existir. Para Leandro Stein, jornalista do portal Trivela, a história do Leicester é até irreal para a ficção. Uma história que ninguém espera e que não tá dentro de um enredo de filme, e que se tivesse dentro de um enredo de filme muita gente ia falar que era inverossímil. Então isso acho que causou muito interesse sobre a campanha do Leicester e mesmo muito engajamento, né? O pessoal compartilhando, o pessoal comentando, o pessoal querendo viver um pouco daquilo também. Agora os agradecimentos. Foram entrevistados jornalistas Leandro Stein, do portal Trivela, Leonardo Bertozzi, da ESPN, e também o fundador da fanpage Leicester Brasil no Facebook, Elton Fernandes. E para comentar a matéria, temos uma estreia no Observatório do Esporte. Gabriela Brizotti, uma aluna do primeiro ano de jornalismo, que deu sua primeira contribuição ao programa. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Bem-vinda. Pelo menos aqui no programa temos mulher, né, Tu? Verdade. E não é nem secretaria, aqui é ministério. Aqui é no ministério e senta na mesa. Bom, Gabriela, quais são os seus comentários sobre o tema e sobre a experiência de fazer a primeira matéria para o Observatório do Esporte? Primeiramente, olá, ouvintes, olá, mesa. É um prazer estar participando do Observatório do Esporte agora, né? Então, para mim, a primeira matéria ainda foi bem interessante para falar do Leicester, que foi um feito histórico, não só no futebol inglês, como acho que no futebol em geral. Então, foi bem interessante fazer essa matéria, fazer entrevista com as pessoas que participaram da transmissão do título. Foi muito interessante. Eu achei muito legal falar sobre esse tema, por causa que o Leicester ele começou com um gás na temporada que muitos achavam que ia acabar, que não ia durar até o fim. Porém, durou, né? Ele acabou vencendo gigantes e ficando com o título do futebol inglês. Por exemplo, teve grandes heróis, assim, que eu considero heróis, como, por exemplo, o Vardy. Que ele era o atacante, que ele se superou, inclusive com problemas com bebida, no caso, que ele teve. E ele acabou se superando e acabou virando artilheiro do campeonato, inclusive com 24 gols. Como foi dito na matéria, pelos entrevistados, que depois do jogo contra o Manchester City, que acabaram acreditando que o Leicester tinha chances de ser campeão. Foi depois do jogo contra o Manchester City, que ele ganhou fora de casa em Manchester e demonstrou que tinha um grande potencial aí pra frente.
Então eu acho bem bacana essa coisa de um time que acabou de chegar à segunda divisão, que lutou para não cair na temporada passada, se tornar campeão. E espero que isso dê um gás também, seja inspiração para os times brasileiros nesse campeonato brasileiro, como por exemplo Chapecoense, Santa Cruz ou até América Mineiro. Agora vamos com o Leonardo. O Leonardo também fez parte da produção da matéria junto com a Gabriela. Quais são seus comentários? Primeiramente, um grande abraço aí para os ouvintes do Observatório do Esporte e também para a mesa. É muito interessante esse título do Leicester, né? Eu considero, talvez, concordo com o Leandro, o fato mais histórico, mais impressionante desse século, com certeza, ainda que esse século ele esteja no início. Ele não tá exagerando um pouco nessa... Então, é que tem vários textos de análise, por exemplo, o Jean Oddi, ele fez um texto muito bom da ESPN, pra ESPN, que ele fala, basicamente, ele analisa vários azarões na história do futebol. E ele já começa, o primeiro argumento que ele fala é cortar mata-mata. Porque mata-mata é teoricamente mais fácil de ter azarão, né? Se você analisar, se você tem um time que segura bem fora e consegue fazer seu resultado em casa, você consegue ir longe. Então ele já corta o mata-mata, ele vai analisando aos poucos e sobra um pouco, sobra a Verona na Itália, talvez o Atlético Paranaense aqui no Brasil seja o exemplo mais próximo, mas assim, nesse século, esses 16 anos, pro futebol pelo menos, eu não vejo algo mais impressionante, porque o Leicester foi campeão da Premier League, que é o campeonato mais rico do mundo, todo mundo gastando rios de dinheiro para ganhar. O Leicester contratou, por exemplo, um dos craques do campeonato, que é o Mahrez, da segunda divisão francesa, por 500 mil libras, que não é nada para as cifras astronômicas que a gente vê hoje, né? Até pro futebol brasileiro. Até pro futebol brasileiro. É um cara que poderia ser contratado por um time brasileiro. Isso convertendo para as cifras daqui, seria 3 milhões. 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Então, eu considero, pelo menos, o mais impressionante desses 16 anos desse século. Mas tem muita coisa interessante por trás, porque quando você vai vendo, principalmente, vai dissecando esse feito, você vê coisas, sei lá, coisas impressionantes mesmo. Você pega, por exemplo, a gestora do Leicester, que era a porta-voz e quem cuidava das finanças do clube, é uma mulher, Susan Whelan. Ela era uma boa gestora de pessoas, ela foi contratada, não tinha grandes experiências com futebol, e ela arrebenta, ela ajuda muito nos acessos, que ela pega o time na 3ª divisão, ajuda nos acessos, ela é uma das principais porta-voz da demissão do treinador que veio antes do Ranieri, que houve um escândalo sexual, que envolvia inclusive o filho dele, que era zagueiro do Leicester. E ela se torna o elo dos presidentes tailandeses da King Power, a empresa que patrocina o clube, e também é dona do presidente. E entra o Ranieri. Ela tem esse papel fundamental na construção do time, na organização dele como um todo. Justamente ia comentar isso. Acho que uma das coisas que não é inusitado no campeonato inglês é ter um grande empresário atrás desse time. Sim, né? sim. E é um conglomerado tailandês, você mencionou o nome, King Power. E pelo que eu li antes de vir pro programa, é uma espécie de um duty free na Tailândia, que opera nos aeroportos, tal. Não sei se essa empresa se espalha também para outros aeroportos do mundo. Então há um grande grupo empresarial, há um dono do time, talvez uma gestão profissional indique isso, ou seja, até eventuais entreveros entre o técnico e o dono, tem um gerente de relacionamento ali. Né? Sim, sim. Isso é muito comum na Inglaterra, né? O Aston Villa, por exemplo, que acabou de ser rebaixado, foi comprado 100% por chineses. Então, provavelmente vai vir coisa por aí nesse Aston Villa. Esses tailandeses, para comemorar o título do Leicester, eles doaram 2 milhões de libras pro hospital da cidade. E esse anúncio foi feito com uma maneira extremamente efusiva, obviamente. 250 mil pessoas foram para as ruas na festa do título, para as ruas de Leicester, uma cidade que tem 330 mil pessoas, ou seja, quase uma Bauru. Quase. Uma praticamente cidade menor que Bauru. Então, né? Até menor. Cidade que fica no centro da Inglaterra, não tem nem rival local direito, ganha o título depois de
de 3, 4 temporadas atrás tá na terceira divisão. Faz uma comparação para quem tá lá em casa entender o que se fosse o Campeonato Brasileiro, o que seria isso, esse feito? Então, eu vou comparar próximo ao que eu conheço. Então eu vou pegar o Botafogo de Ribeirão para dar esse exemplo. Ou pode até ser o Noroeste mesmo. Imagine que um desses clubes esteja aí, suba pra Série C, fique 1, 2 anos, e aí com o passar do tempo ele reestrutura o time, sobe pra segunda, depois sobe pra primeira, quase cai, demite o treinador no meio da temporada, que é uma coisa comum no Brasil, mas não tanto lá. E sem fazer grandes contratações, contratando apenas reforços dos estaduais, que a gente pode dizer, chega no Campeonato Brasileiro e ganha o título de uma maneira de ponta a ponta, que a gente pode dizer, né? Não foi um time que ganhou na última rodada, ele ganhou de ponta a ponta. E o legal também de analisar é que um feito desse é um prato cheio para o próprio texto da mídia esportiva. Sim. Que a mídia esportiva adora endeusar heróis, endeusar... Davi contra Golias. Davi contra Golias. É magnífico. Em pequena escala é o que o Audax fez no Campeonato Paulista esse ano. Lembrando ano passado e até 2 anos atrás, o que a Ponte Preta e Chapecoense faziam na Sul-Americana. Ou o que o Guarani fez em 78, seria isso? Que foi campeão brasileiro, né? Deu pau no Boca no ano seguinte. Tem vários feitos que dá pra comparar um pouco pra um lado, um pouco com o outro, só que no fim você não consegue comparar 100% tudo. O Leicester parece realmente um roteiro de um filme, um dramalhão da Sessão da Tarde, que chega um cara num time pequeno, consegue motivar e consegue fazer todo mundo ser o melhor time da liga. Não, e tem mais, né? Ano que vem eles disputam a Champions League, quem sabe. Certo. Qual aquele filme do beisebol? Como que chama mesmo? Moneyball? Moneyball, isso. O Homem que Mudou o Jogo. O Homem que Mudou o Jogo, que monta um pequeno time com jogadores rejeitados e consegue chegar muito longe. Só que esse ganhou, né? Mas o comparativo com o Guarani pode ser válido, né? Muito embora deixe uma tristeza muito grande para mim. Não sei se você recorda disso, que foi contra o Palmeiras, e ali não era um campeonato de pontos corridos. Era um mata-mata ainda. Acho que o Léo colocou isso bem colocado. Talvez o inusitado de tudo isso tenha corrido um campeonato de pontos corridos. E tendo uma regularidade. Né? É esse de ponta a ponta mesmo, né? E é tão surpreendente que a Puma, por exemplo, no contrato do Leicester, não previa venda de camisas internacionais, só vendia na Inglaterra. E agora eles vão eles vão vender provavelmente em outros lugares. As camisas que chegam aqui no Brasil chegam ou trazidas de lá ou por AliExpress, por exemplo, e vendeu 15 vezes mais camisetas essa temporada do que vendia nos números comuns. Tem muita coisa por trás disso, muita coisa que torna engraçado. O Ranieri, por exemplo, o Claudio Ranieri, que é o treinador, ele ganhou 100 mil libras por posição a mais da zona de rebaixamento. Ou seja, o 17º, o 18º e o 18º, o 19º e o 20º, eles caíam. A cada posição pra cima disso, ele ganhava 100 mil libras. Ele ganhou 1 milhão e 700 mil libras. Será que ele prometeu rachar com a moçada? Ele motivou ele, né? Motivação, vamos lá. O famoso bicho aumentado, né? Tinha várias histórias falando disso de bicho. Que o Ranieri chegou a certo momento da temporada que ele começou a oferecer para todo mundo do time que se não tivesse gol marcado contra o Leicester, ele ia oferecer uma pizza para todo mundo do time. Só que aí chegava um momento que o time não conseguia ganhar. Ele falou, não, vou oferecer uma pizza, só que vocês vão começar a preparar a pizza. Eu vou comprar todos os ingredientes e vão preparar a pizza todo o time unido. Aí começou e o time começou a deslanchar a partir desse momento. Então lá acabar em pizza tem outro significado. Coisa boa, né? Acabou tanto em pizza que o último jogo, quem tinha comprado os ingressos ganhou cerveja e pizza de graça pra ver o jogo. Que beleza. E teve o André Bocelli, o cantor, foi cantar lá também no último Você levantou duas questões, um tema aí que envolve 2 países que eu queria ouvir a opinião de vocês. Você falou que um grupo coreano investiu nessa equipe. Tailandês. Desculpa, um grupo tailandês investiu nessa equipe e também tem um interesse chinês em participar. No Aston Villa, né? Aí me lembra um pouco, Carlão, aquela coisa da lavagem de dinheiro dos russos, né? Existe essa possibilidade ou vocês acham que é uma coisa além disso? Eu não sei se os países emergentes com muito dinheiro para gastar, a gente acaba ficando um pouco ressabiado, né? É que isso é realmente muito comum na Inglaterra. Tá começando a se tornar comum também na Itália. A gente não tem como provar, né, obviamente. O caso do Roman Abramovich, por exemplo, do Chelsea na minha opinião, o mais claro disso, mais clássico também, né, principalmente ou aquele empresário Kia
O que ele tem participações. Mas tem uma tendência, até o Paris Abramovich. Saint-Germain tem um dono, né? Então, tem um Sheik. O Barcelona, por exemplo, não é um dono, mas ele tem um patrocínio forte do Qatar, só que é um patrocínio do governo já, do Qatar Foundation. A única coisa que conseguiram divulgar, falando sobre o Leicester, é quanto ao fair play financeiro. Que o fair play financeiro, o Leicester, apesar de ter gastos modestos, para se reestruturar e conseguir subir, ele teve que injetar muito dinheiro para conseguir montar uma estrutura para depois começar a ganhar em cima disso. Dizem que essa King Power, que é a patrocinadora do clube, é a empresa também do presidente, uma forma de ela, uma empresa que você não consegue encontrar direito o endereço dela, telefone para contato, parece meio que uma empresa laranja para o presidente conseguir injetar dinheiro no clube. Mas eu não diria que, analisando pelo pior, não é tão problemático quanto os outros clubes, quanto o Chelsea, quanto o Manchester City, porque o investimento no Leicester, apesar de ser grande, é minúsculo comparado com essas duas equipes. Por exemplo, quando começou a temporada, eles tinham apenas o elenco deles só era mais caro do que os times que tinham acabado de subir. Ou seja, era o quarto. Cara. Agora me ocorre, logo a gente acabou de falar do Audax, está falando de Leicester, né? Fica essa ideia que o que vale, na verdade, é a ideia do time e não das grandes estrelas, né? Que vão, que tem as vaidades, com os certeza. Problemas. Tanto que o Ranieri já falou em entrevista que não pretende contratar nenhuma estrela. Ele vai tentar refazer o modelo. Ele chegou no presidente e falou simplesmente esqueça esse ano ele não existiu e vamos fazer como vocês sempre faziam por aqui, porque esse ano é atípico demais pra gente pensar em contratar estrela, alguma coisa do tipo. Não, porque faltou, o Zeca não tá aqui hoje, vou mandar um abraço pro Zeca Marques. Um abraço pro Zeca, que tá participando da Semana de Jornalismo, participando de uma mesa. Isso, porque se o Zeca tivesse aqui, ele fala que, acho que talvez um comentário possível do Zeca, seria, vamos pegar como exemplo o Santos do Pelé, que era um time que durou anos e anos, né? Então é muito diferente você colocar uma equipe jogando 5, 6, 7 anos juntos e sempre, do que hoje, porque a gente já viu o desmonte do Audax, né? Talvez o grande desafio da equipe inglesa... O desmonte do Corinthians, campeão brasileiro ano passado. Sim, clássico, que continua até o momento, né? Continua. Então talvez fique o exemplo aí, né, de você conseguir montar esse time com jogadores medianos e que o conjunto é mais forte, né? E eu acho que é uma ideia meio esquecida ultimamente. Sim, o time está praticamente junto desde o campeonato de ascensão da segunda divisão inglesa até a Premier League. Foram poucas as remodelações e as contratações. O Mahrez, por exemplo, é um exemplo. Para mim esse título do Leicester, até o nome é difícil de se dizer, né? Porque se fala de forma diferente do que se escreve. Eu falaria Leicester ou coisa parecida. Para mim foi inusitado e eu fiquei surpreso, porque eu não acompanho o campeonato inglês. Para falar a verdade, não conhecia essa equipe. Eu também não conhecia. E eu não acompanho o futebol inglês, porque eu acho o futebol inglês muito chato, para falar a verdade. Ou seja, o que eu acho mais legal no futebol inglês é ver o estádio cheio de gente torcendo, né? O próprio Mahrez não conhecia. Ele achou que era um clube de rugby. Agora, o que me chama a atenção foi a falta de cobertura da mídia tradicional, né? Não se teve notícias ao longo do campeonato inglês desse fenômeno. Dessa possibilidade. O que mais você conseguia acompanhar era um pouco analisando o site do Globoesporte.com, que eles começaram... No início é basicamente isso, é curiosidade, tipo... Globo Esporte, Rede Bandeirantes, Folha de São Paulo, o Globo... Não estavam botando fé e não tinha eles começaram a botar fé a partir do momento que o Leicester foi no estádio do Manchester City e fez 3-0 lá. A partir daí, no começo de janeiro, eles falaram, para aí. Alguma coisa estranha tem. Até esse momento era brincadeira, o Leicester vai tropeçar em algum momento, vai cair, ficar em quarto, quinto, quem sabe na Champions League, mas a partir do momento que ganhou de 3-0 e conseguiu pegar até mais folga na liderança, a galera falou, não, isso está acontecendo. E falando em comparações, meu pai é pontepretano. Isso me lembra muito as campanhas que a Ponte Preta fazia no início da década passada, que terminava em segundo, em primeiro, no primeiro turno do Brasileirão, só que sempre chegava um momento que não tinha o fôlego dos times com mais dinheiro e caía na segunda metade do campeonato.
isso que eu imaginava vendo o Leicester jogar. Eu pensava, putz, eles estão bem, né? Eles estão bem, eles vão conseguir ficar lá pra décima alguma coisa, mas um momento vai cair e vai chegar nessa posição. A própria Sul-Americana da Ponte Preta, né? É óbvio, aí a gente entra no mérito do mata-mata, mas a Ponte Preta chegou na final da Sul-Americana e quase levou o caneco sem ter ganhado nada no Brasil, né? De grande expressão, como o Guarani, por exemplo, ganhou o Brasileiro em 78. O que eu queria comentar também, acho que, se não falo de memória, o Zeca falou isso também na semana passada, a respeito da volta da violência no futebol inglês. Né? Já está falando de um time, de um campeonato. Nessa semana, lamentavelmente, no final da Liga Inglesa, no jogo Sevilha e Liverpool, na Liga Europa. O que eu disse? Liga Inglesa? Na Liga Europa, desculpa. Houve uma confusão entre os torcedores, né, envolvendo torcedores do Liverpool, ingleses. O jogo foi na Suíça, né, e no final do jogo o Sevilha sagrou-se tricampeão, mas o que se lamenta é de novo a volta aí da violência no futebol e dos hooligans, né, que na década de 80 foram quase que banidos, excluídos da participação no futebol, e por isso que o futebol inglês é tão valorizado, com muita grana e com repercussão internacional. Houve todo um planejamento para mudar essa imagem que tinha o futebol inglês há décadas atrás. E o que acontece para acontecer esse tipo de coisa, eles irem na Basileia, por exemplo, isso na Suíça, né? É que os hooligans, eles não podem ir a estádios ingleses. Então, quando há esse tipo de jogo, os hooligans vão em massa para a Europa, porque viajar pela Europa é muito mais fácil que na América Latina, por exemplo. Então, por isso que isso acontece na Europa, principalmente. Você, ouvinte do programa, que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. A locução foi minha, Heitor Fassini. Comentários de Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem, eu, Heitor Fassini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti e Leonardo Del Sante. Direção de Silvestre Oliveira. Produção técnica de Paulo Pepa. Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol na Unesp. Até semana que vem. Observatório do Esporte. Informação além das 4 linhas. A Unesp